Boa noite, pessoal. Olha aí, mais uma edição do programa Educação em Foco, um programa que tem o patrocínio do Sindicato dos Professores da Rede Particular de Campos e São João da Barra. Já perceberam, né, que hoje, aliás, todos os nossos programas, eles são ímpares, né? Eles não têm essa coisa de um tá sem som? Melhorou? Vou dar boa noite de novo ou já foi boa noite? Boa noite, foi. Estamos aqui mais uma vez para um programa, para mais uma edição do Educação em Foco. Josiel já ajeitou o som ali. E a gente, como os nossos programas, né, todos são ímpares. Eles não têm nada assim de igual de um programa para o outro. E já perceberam que o programa de hoje está mais do que diferente, né? Hoje o nosso amigo Álvaro, músico e professor, vai bater um papo com a gente e vai trazer uma surpresa, um presente no final do programa. Nós estamos na semana, né, Josiel? Na semana, aquele vídeo, na Semana Santa, né? Hoje é a Segunda-feira Santa, ontem iniciou a semana com o Domingo de Ramos. É uma das semanas, se não ouso falar, né? Não sou estudioso na área, mas posso afirmar que, pelos conhecimentos que eu tenho, que para o cristão é a semana mais importante do ano, a Semana Santa. É considerada até para os cristãos católicos muito mais importante do que a semana do Natal, né, que fala do nascimento de Cristo. Essa semana é uma semana assim importantíssima. E a gente começa de forma até reflexiva com relação à Sexta-feira Santa, que é o dia da crucificação de Cristo. A gente vai passar um videozinho de 1 minuto para vocês refletirem um pouco. E a gente, durante o programa, tem o bate-papo e, num tom diferenciado, a gente, de uma parte do programa até o fim, a gente vai trazer alegria em comemoração à ressurreição de Cristo, que será no próximo domingo, né? Será lembrada no próximo domingo. Então a gente começa com a reflexão da Sexta-feira Santa e termina o programa de hoje com a glorificação da ressurreição de Cristo. Vamos lá, Josiel, vamos à reflexão do dia. Quem te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama. E é nesse tom que a gente inicia o programa hoje, né, fazendo lembrança à crucificação de Cristo. E aí que cada um possa refletir o que falaria com Cristo naquela situação. Você imagine, né? Você encontra com um artista na rua, todo machucado, ferido, representando Jesus Cristo, e aí você pensa: o que eu conversaria, o que eu pediria, o que eu agradeceria a Cristo? Independente desse artista, você encontrar esse artista, não, essa reflexão é para todos os dias da nossa vida aqui na Terra. Todos os dias a gente deve pensar em o que conversar com Cristo. E, na verdade, conversar mesmo, através de uma oração, através de uma reflexão. E, mais do que isso, procurar Cristo nos nossos irmãos. É uma tarefa que não é fácil, né? A gente, como ser humano, comete muitas falhas no dia a dia, né? Quem somos nós perante Jesus Cristo? Mas que a gente se esforce, que a gente pratique um pouco mais da caridade, que a gente pratique um pouco mais de empatia, né? Se colocando mais no lugar do outro. Não é tarefa fácil. Seguir os ensinamentos de Cristo é muito difícil. É muito difícil. A gente tem sempre aquela pessoa que a gente gosta, mas tem sempre aquela pessoa que a gente... Enfim, é uma luta diária, né? E que fica essa reflexão. O que eu conversaria
se eu tivesse Cristo na minha frente. Independente de eu tê-lo pessoalmente, como está ali naquele vídeo. Que conversa eu devo ter com Jesus Cristo todos os dias? Essa é a nossa reflexão da Semana Santa aí para vocês. Vamos ali, o pessoal já está dizendo, Luana, boa noite, Luana, muito emocionante. Luana, eu estava pensando justamente isso, o que eu falaria com ele. É isso que eu quis colocar ali, a reflexão, né? Procurar Cristo, a Monique fala, em nossos irmãos, uma grande verdade. Não é fácil, tá, Monique? Não é fácil. Tem gente que a gente convive que se esforça para ser complicado, né? Não vamos entrar no mérito aí, mas não é fácil essa coisa de se colocar no lugar do outro. Mas é um exercício, né? É um exercício que a gente vai tentando praticar. Um dia a gente consegue mais, outro dia nem tanto, e assim a gente vai em frente. Agora, na parte do programa, a gente vai para os nossos patrocinadores. E o primeiro, valendo hoje, como todas as segundas, um almoço para 4 pessoas no restaurante do FAD. Olha ali. O restaurante do FAD fica dentro do Automóvel Clube Fluminense. Comida árabe, brasileira e churrasco aquilo. Você pode também pedir pelo 99713-2969. E hoje, como todas as segundas, você interagindo ali, Marilza, boa noite. Você interagindo ali, cada frase sua serve com... Pediria perdão, a Marilza fala. Cada frase ali serve como uma chance de sorteio eletrônico no final do programa de hoje, de um kit de almoço kit de refeição para 4 pessoas. Você vai receber, vai marcar comigo o dia e vai lá receber nas mãos, né, do nosso grande amigo Fad, que é uma simpatia, sem contar que tem uma promoção para quem assiste o programa. Eu sempre falo aqui, se você chegar no restaurante do Fad e aí não paga estacionamento, você vai parar o carro no estacionamento do Automóvel Clube. Aonde fica o estacionamento? 13 de maio. Secretaria de Fazenda da Prefeitura. Ali em frente, aquele estacionamento é do Automóvel Clube. Você para o carro ali, diz que vai no FAD e já não paga o estacionamento. Já sai dentro do restaurante praticamente à beira da piscina. E aí come bastante, aquela esfirra maravilhosa, tem uns pratos árabes, eu gosto muito daquele charutinho, que eu não sei o nome. Eu me sinto no Saara. No Saara. E aí come bastante. Na hora de pagar, aí vem a malandragem. Na hora de você pagar, o que você fala? Olha, Fad, eu assisto o programa do Sindicato Educação em Foco. Sou amigo do Fred. E ali na hora você ganha 10% de desconto. Não é aquele 10% de desconto fake que em muitos lugares dão, não. Seu almoço já está com 10%. Mentira, pelo amor de Deus. Fala sério. Você vai falar na hora. Deu R$30 sua refeição com refrigerante. Ele vai lá e abate para 27. Pronto, R$3 de desconto na hora, porque você falou que assiste o programa Educação em Foco. E mais no final do programa, o sorteio de uma refeição. A refeição para 4 pessoas, gente, não é brinquedo não, mas no mínimo 5 ou 6 comem. Vem 4 ou 5 quentinhos, tudo separadinho. 2 tipos de salada, comida árabe. E o preço bem acessível, né? Ali no centro da cidade, de segunda a sábado. E o outro patrocinador nosso, ali a Monique já está falando uma delícia. A Monique está prestigiando a gente aí o tempo integral hoje, hein, Monique? Boa noite. Um abraço a Monique, que trabalha comigo lá na Regional. O outro patrocinador é o Hortifruti das Palmeiras, que a gente aproveita, anuncia ali o telefone do delivery, 999-65-0035. Esse é o número principal. Do Parque Santo Amaro, mas você pode morar em qualquer lugar da cidade. Você liga para esse número, faz o pedido, e eles vão escolher as melhores frutas, os melhores legumes e verduras para chegar à sua casa. Você passa pelo WhatsApp, para não precisar nem ficar ligando. Endereço tal, entregar 2 quilos de batata, 3 de cebola, 3 de abóbora. E aí eles vão selecionar os melhores produtos, dizem a você o valor, a forma de pagamento. E aí você recebe o melhor produto sem sair de casa. E se você quiser sair, olha ali os principais hortifruti das Palmeiras. No Parque Santo Amaro, no Turf Clube, também perto da Rede Record, e no Alphaville, na Rua Antônio Manuel, na esquina da minha casa. É onde eu paro ali. O carro ali na Antônio Manuel,
ele já quase que entra no hortifruti, né? Você desce dele, já dá de cara já com a batata, o alho, enfim. É um conforto só, entendeu? Mas se você ainda não tiver condições de chegar até lá, basta ligar e eles mandam para sua casa. Josiel, coloca pra gente aí as promoções da semana a partir de amanhã até domingo de Páscoa, né? Até domingo que vem. Vamos lá, pimentão colorido, para fazer aquela bacalhoada, né? Eu gosto daquele bacalhau que bota várias camadas de pimentão colorido, R$ 9,99 quilo. Uva Thompson, aquela sem caroço, R$ 9,99. A pera, olha, a pera baixou bem o preço, hein? R$ 9,99. Kiwi, R$ 1,99 100 gramas. Banana prata também despencou, R$ 3,99. Abacate também está na época do abacate, né, Álvaro? R$ 3,99. Inhame também está um bom tempo com preço bom. Todas as semanas aqui, acho que nos últimos 2 meses, o inhame estava lá na tabela de promoção. R$ 4,99. Goiaba também tem repetido toda semana. Preço excelente, R$ 4,99. Melão amarelo. Nascer, goiaba. A goiaba, nossa. Melão amarelo, R$ 4,99. Alho nacional, comprei sábado lá, R$ 1,99 100 gramas. Maçã, R$ 1,99 a unidade, tanto a Fuji quanto a Gala, né? Elas têm um formato um pouco diferente. Mamão papaya, R$ 1,99. A pera, se você quiser comprar a Williams, né, R$ 1,99, eu já compraria a portuguesa, que é R$ 9,99 o quilo, né? Fica a dica aí. E a ameixa, R$ 1,99 a fruta. Essas aí são as promoções da semana do Hortifruti das Palmeiras, que começam amanhã e vão até o próximo domingo. Não percam. Bem, vamos à nossa entrevista, né? Entrevista é uma forma muito... Como é que eu vou dizer? Sofisticada, né? Porque isso aqui é um bate-papo. Eu não sou jornalista, já falei isso em outras edições aqui. Eu sou um professor de inglês que vem aqui trazer alguma informação para vocês com o patrocínio do Sindicato dos Professores. Eu não sou jornalista, não sou formado nisso, sou formado em letras. Então a gente está aqui num bate-papo, hoje mais informal do que nunca. Antes do programa, a gente estava fazendo aqui um ensaiozinho para ver a questão do som, né? Eu falei, puxa vida, eu não bebo, né? Mas faltou aqui para quem bebe uma cervejinha e um petisco, um amendoinzinho, uma coisinha assim para beliscar. Isso aí eu sou bom de comer uma coisinha assim, isso aí, uma coxinha, né? Um negocinho gostoso é bom. Também eu só não. Bom você deve gostar de cerveja, né? Bebo não. Aí, tá vendo? Difícil pra caramba encontrar um. Puxa vida, olha aí. Raridade. E é das noites, né? Então, vamos ao nosso convidado. Hoje, nosso convidado, professor de artes. Ele vai falar da onde, tá? Vou deixar para ele falar. E músico há mais de... Ele falou 85, 40 anos. Há 40 anos, aproximadamente, músico em Campos. Nosso amigo Álvaro Manhães. Prazer estar aqui. Obrigado pela recepção, pelo convite, sobretudo. Nós somos colegas, sim, né? Sim. Servidores. Da rede estadual, né? Você trabalha onde no estado, Álvaro? Eu tenho 2 matrículas, uma no Thieres Cardoso e a outra estou no Julião Nogueira. E venha ser professor de uma das minhas filhas, da Lara, né? Eu já falei com ela, seu professor está no programa, faz favor de assistir, hein? Um abraço, Lara. Ele falou assim, eu vou acompanhar. Resumo depois. Viu? Resuminho pra nota do programa, tá, Lara? É bom, tá? Aí, já tá te dando oportunidade aí. E essa coisa tem escola particular também, né? Sim. Porque aqui é o sindicato da rede particular. Você está onde na escola particular? Eu já trabalhei em diversas escolas, sim. Já prestei serviço em diversas escolas. Atualmente eu estou na creche escola Sagrada Família Ângulo. Nossa, mãe, com o nosso amigo Arthur, que está na direção agora lá, não é isso? Exatamente. Arthur, um grande abraço, meu amigo. Vai chegar até você esse abraço, eu tenho certeza. Às vezes você não está sabendo do programa, mas é um cara admirável, sabe? Eu já trabalhei com o Arthur em outro colégio. Ele é um visionário, ele já olha lá na frente, entendeu? O cara é diferenciado. Ele chegou buscando realmente um diferencial numa escola que, por sua vez... Já era diferenciado. Já vem num desempenho de 20 anos, né? A escola tem 20 anos, comemorou esse ano agora... 20 anos de existência. E você sabe que 20 anos se ajustando aos novos tempos, né, Álvaro? Sobreviveu à pandemia de uma maneira magnífica, porque se reinventou. Você imagina, uma escola com base na educação infantil sobreviver à pandemia não foi fácil não, hein? O Muitos principal fecharam, diferencial da escola
está nos profissionais que ali estão. Os professores, a gestão, sem dúvida. A gestão, ela tem o objetivo, né? Você não tem como. Uma escola que tem de propriedade familiar, de duas amigas que são sócias, que são amigas, a Alexandra e a Ana Cecília. Elas estão juntas. Você falou que viria aqui hoje? Falei sim, com certeza. Falei com elas, disse para elas, por quê? A minha formação, eu sou formado em arte pela FAFIC e sou formado em música pelo IFE. E a minha formação, a minha formação em arte, até a gente estava conversando, ela se deu pela seguinte ocasião. Eu, músico da noite, né, comecei nesse segmento, era exclusivamente da noite, e em dado momento na minha vida pessoal, eu comecei a ficar um pouco incomodado com a exclusividade de um segmento que não me traria tanta estabilidade. Verdade. A instabilidade do trabalho noturno, do trabalho da noite, começou a me incomodar e começou a me trazer alguns problemas. Tinha mês que não fazia grana, e aí? O dinheiro acabava. Você, às vezes, fica gripado, aquela coisa, a voz não fica legal. E às vezes não fecha show, Fred. Às vezes não fecha show. Tem essa parte. Tem a sua também, né? Tem a época dos altos e baixos, né? E aí, eu imagino na pandemia, se você não tivesse suas matrículas no estado, né? Exatamente. Ia você pode acreditar. Teve muito colega meu que precisou de sacolão, de ajuda. Teve problema. E é uma coisa difícil, porque o artista, ele tem uma questão do ego que é muito forte. Todo artista, independente de ser musical, né? Meu amigo, mas naquela época, na pandemia, os músicos de Roberto Carlos, assim, vamos dizer, até os músicos de bares, paralisou tudo. Paralisou tudo. E levou mais tempo ainda para voltar. E aí, nesse momento, eu falei assim para mim mesmo, eu não quero ficar dependendo dessa mesma coisa. Eu gosto muito, eu sou enlouquecido com música, não vou abandonar a música nunca, a não ser se for da vontade de Deus, mas inicialmente, enquanto eu estiver falando, cantando, tocando, tamborilando, eu vou estar envolvido com música. E aí veio uma novidade, né? O que você fez? Porque eu acompanho o seu trabalho um pouco distante da sala de aula. Você já aproveita. Eu sou músico. Eu tenho que lecionar artes. Por que não misturar, visto que música é uma arte, né? É uma linguagem. É uma linguagem, né? E aí você acaba usando bastante isso, né? A minha trajetória, como eu te falei, começou quando eu me descobri professor, antes mesmo de fazer uma graduação pedagógica. Eu estava nesse dilema, aí eu comecei a dar algumas aulas de violão, e isso me trouxe um alento, pelo menos eu vi que tinha mais uma oportunidade. Nesse momento, eu fui convidado a lecionar no Centro Cultura Musical, que é a escola do Johnny Williams e da família. Famosa. Para mim, é uma referência fantástica. Eu me descobri professor ali, junto com daqueles profissionais, e ali lecionei durante 11 anos. Você lecionava violão? Violão, contrabaixo, guitarra, e aí fui ampliando. E eu tenho formação em harmonia funcional. Eu estudei no Rio num curso chamado CIGAM. É o curso Ian Guest de aperfeiçoamento musical, que foi o diferencial na minha carreira. Não só de músico profissional, como também de professor. Porque elucidou esse mistério da música popular brasileira, que é riquíssima, né? Sim. Quando você para estudar a música e você caminha na direção da música popular brasileira, você vai ver, nossa, quantas harmonias maravilhosas, que melodias totalmente interessantes. Eu tenho 2 filhas gêmeas, né? Uma é sua aluna, mas a outra que não é sua aluna, que estuda em outro colégio, né? Até por serem gêmeas, os especialistas pediram até para separar, né? Você imagina, uma adolescente de 16 anos, você está falando de MPB aí, ela ama MPB. Que maravilha. Você tem noção do que é a pessoa que ouvir todos os dias Cazuza e não enjoar? Ela não é dessa época, Álvaro. Mas é algo, né, assim, a intelectualidade, ela oferece a chance das pessoas evoluírem. As mídias é que às vezes atrapalham um pouco, mas a gente vai chegar lá quando a gente começar a falar daquelas coisas. E aí, nessa hora que eu estava no Centro Cultura Musical, surgiu o primeiro curso de artes visuais em Campos, na FAFIC.
Sim. Ali eu me 2000 formei... e quê? 2006. 2006, é. Em 2006 eu entrei na faculdade, em 2008 eu estava concluindo a faculdade, mas já tinha concursado, até tive que esperar um pouco para poder o diploma assumir, sair. Assumi em 2009. Maravilha. E aí em 2011 passei do outro concurso. Muito bom. Isso, graças a Deus, foi um grande momento na minha vida pessoal, né? E profissionalmente eu ainda aprendo até hoje, né? Às vezes eu estou na sala de aula e já saíram todos os professores, às vezes eu vou esticando um pouquinho mais a aula, aí vê o rapaz do corredor, só tem você. Já deu, né? Vamos embora. Só tem, por conta justamente dessa necessidade que eu tenho de passar adiante os conhecimentos relacionados à arte, porque a arte, ela não é algo que está contido na linguagem. Entenda bem, é até o contrário do que eu disse. Ela não é a linguagem propriamente dita, ela está contida na linguagem. Você tem a pintura e na pintura tem arte. Sim. Você tem o desenho e no desenho você tem arte. Você tem a música e na música tem arte. No teatro e o teatro tem arte. Então, a arte é uma sensação que a gente tem. E essa sensação, ela pode estar em qualquer nível. Ela pode estar no nível mais raso, em que qualquer pessoa consegue capturar, ou ela pode estar no nível mais técnico, onde o músico vai escutar de uma maneira diferente de um leigo. Sim, porque ele já começa a analisar cordas, né? Aqueles Você percebeu que eu falei escutar, não falei ouvir? Verdade. Porque ouvir, todo mundo que ouve. Agora, a escuta já vai além, né? Uma algo coisa mais além, profundo, que por sua vez acaba embarcando nas outras possibilidades que a arte nos oferece, como arte-terapia, como dentro da própria música, a musicoterapia. E aí a gente puxa, né? Há uma pequena diferença, né? Você estava me explicando antes do programa, entre musicoterapia para musicalização. Uma pequena não, uma grande diferença. O que seria exatamente? Porque, olha só, digamos, se eu fosse falar em termos rápidos aqui, a musicalização, ela é uma sensibilização ao fazer musical. É o reconhecimento dos sons e a organização desses sons, que é o que a gente chama de música. Né? Então, quando você parte para a musicalização, que pode ser infantil ou não, a musicalização ela pode atingir qualquer faixa etária. A musicalização ela vai justamente arrumar, sensibilizar o indivíduo ao conhecimento sobre a música, mesmo que seja numa escuta passiva, mesmo que seja numa escuta ativa. Tudo isso perpassa justamente na musicalização, né? No caso das crianças, quando a gente faz a musicalização, a gente já tem o movimento, a gente tem a afetividade, você tem a bilateralidade. Porque você acaba, na musicalização, você acaba interagindo, né? Você acaba... Sim. É como quase um teatro, né? Que psicomotricidade. Sim, você começa a cantar, a criança continua, tem hora que você pede para fazer algum som, né? Assim, mais ou menos. Quando eu busco a criança na sala de aula, eu já vou com elas brincando com os ladrilhos do chão da escola, pulando nos você tem o quê? Fundamental 1? Não, isso é a partir de 11 meses. Não, sim, mas você faz isso hoje no Fundamental 1. Não, atualmente, na Sagrada Família, eu trabalho no infantil. Ah, no infantil, perfeito. Eu trabalho justamente com crianças de 1 ano a 5. Nossa, que desafio. E aí vai para a rede pública, trabalha com o ensino médio. Com o Fundo 2. Fundamental e o ensino médio. Nossa. Atualmente eu estou mais no ensino médio, por questões de carga horária e tal. E assim, é uma questão de aptidão também. Eu, felizmente, eu tenho aptidão para qualquer segmento. A gente prefere, às vezes, trabalhar com esse ou aquela clientela. Eu adoro trabalhar com infantil, mas eu só aguento trabalhar com a quantidade que eu estou trabalhando. Se me puser mais, eu vou acabar de uma certa forma
eu acredito que tem, assim... Perdendo a minha saúde. Tenha limite e tudo, né? Assim, de Sim. quantitativo, até pela qualidade, né? Fisicamente é diferente. O trabalho no infantil exige mais fisicamente. Sim. A contrapartida, que é aquela parte que a gente ama, é que as crianças, elas demonstram um afeto Nossa, é muito bom. por mim, assim, eu falando por mim de um jeito que eu nunca tive na minha vida. Você sabe que eu gostava, eu lecionei inglês por 31 anos, né? E eu, a vida inteira, desde os 19 anos que eu comecei a dar aula, eu sempre tive, nas escolas por onde eu passei, principalmente particulares, eu tinha o 6º ano, olha que doideira, e o ensino médio. As pessoas reclamam do 6º ano, mas o 6º ano é onde você sente mais o carinho deles por você. É uma recepção, eles são diferentes. Eu levava um jogo, uma dinâmica para uma criança de 6º ano. Eles ainda te chamam de tio e não é de maldade. Sim. Não. A recepção era... Os olhos brilhavam. É verdade. E você, às vezes, leva uma música com um professor de inglês para o ensino médio e... O seu objetivo é trabalhar um ponto gramatical através da letra da música. A sua intenção não é tão modernidade, né? Não é tanto Isso é musicalizar. Pois é. Aí... Mesmo que você não esteja com o objetivo de ensino musical, mas o fato de você estar utilizando a música como uma ferramenta de transversalidade... Pois é, eu vou explicar o passado dos verbos em inglês, então eu levo uma música que não é sempre atual, né? Mas que tem muitos verbos no passado para eu explicar a diferença de verbo regular, verbo irregular. E aí o que acontece? Se fosse no Fundo 2, é uma recepção. Se você fizer isso no médio, meu amigo, tem aluno que vai falar, que música horrorosa. Da onde que esse professor tirou essa música dos anos 80, 90? Essa música é do tempo dele, mas não sabe ele que o objetivo é muito mais do que a música, é a gente alcançar o aprendizado do verbo através da música. A melodia é pra gente sentir, entendeu? Pra gente sentir e acompanhar a gramática, né? Eu sempre falo assim, o professor que vai buscar a transversalidade através da linguagem artística, seja musical, seja qualquer outra, é importante que ele tenha uma conversa com o professor de arte, porque essa abordagem, ela acaba, de uma certa forma, se fazendo necessário uma introdução. Sim. Quando, por exemplo, ano passado foi 80 anos de Vinícius de Moraes. Sim. Mentira, 80 anos do... Perdão, troquei aqui. 80 anos do Milton Nascimento. Sim. Ele até pediu para fazer... Foi tema de escola de samba. Exatamente. Pediu para aposentar, porque ele realmente já vinha... Tá doentinho, né? Cansado da estrada. E passou por muitos percalços, né, de saúde e tudo. Mas ele está deixando um legado fantástico, né? E aí, antes de eu apresentar a música dele, eu fui explicando o histórico dele. Ele é carioca, foi muito novinho morar em Minas, porque até eu, na época, já achei que ele era mineiro. Sim. Não, ele nasceu eu jurava que ele era mineiro, olha aí. Nasceu no Rio de Janeiro e foi morar em Minas Gerais. A mãe dele adoeceu e faleceu, deixou ele muito novo, órfão muito novo, mas foi criado por famílias que o acolheram, que o amaram assim, de forma fantástica. Quer dizer, numa época antiga, né, 80 e poucos anos, negro, né? Tinha essa coisa, né, essa questão aí. Existe até hoje para algumas pessoas, lamentavelmente, uma grande... idiotice, mas ainda existe, você imagina 80 anos atrás, né? E enfim, e aí nesse instante que eu comecei a abordar esse artista, imediatamente eu procurei primeiro enriquecer o histórico dele. Se eu fosse um professor de inglês e fosse atuar em alguma música, eu falaria, olha, essa música... Eu procurei várias, eu queria ter alguma coisa mais nova, mas essa música aqui, ela está trabalhando. Porque se a gente não fizer isso, meu amigo, a música nem termina a tocar a primeira vez. Então, não é a proposta, não é fazer você gostar da música, é você conhecer. Okay? E você dizer, como eu começava as aulas, dizer qual era o objetivo daquela aula. Sim. Hoje o nosso objetivo é que no final da aula vocês reconheçam o passado dos verbos. E agora, isso, né? assim... Um exemplo que eu dei do passado, mas você pode trabalhar qualquer tema gramatical com música. Eu comecei a trabalhar no Centro Cultura Musical e nessa época que eu concursei, um pouquinho antes, eu já tive uma grande experiência na docência que foi no Instituto Federal Fluminense, no IFE.
Que aí você já estava fazendo graduação em artes. Em foi artes não, em música. Arte. Foi antes de eu entrar na graduação. Eu entrei no IFE em 2004. Você fez na Uniflu, não foi artes? Sim, na FAFIC. Então, mas entenda bem, calma, a gente vai chegar olha lá, aí. olha a pessoa ansiosa. Porque eu aprendi com o Dom Américo. Sim, né? Nossa, mãe. Dom Américo uma vez me contou uma que eu achei ótima e eu uso sempre. Eu não estava no dilúvio, mas eu pisei da lama. Sim. Você está entendendo? Então, querendo ou não, a gente tem uma trajetória. Em 2004, eu entrei como professor substituto no IFE. Ah, sim. E continuei no IFE entre temporários, entre contratos, até pela própria fundação, porque se entendeu que o meu trabalho estava dando um bom resultado e como não havia na época o concurso, entenderam que eu deveria ser contratado da fundação e seguir ali trabalhando. Durante 11 anos que eu trabalhei no IFE. Entre contratos temporários, substituto e... Acabou ficando 11 anos. E esse contrato aí lá nesse da meio fundação. tempo você acabou fazendo também... Nesse período foi quando eu fiz a primeira faculdade, que foi de arte. Quando eu saí do IFE, do Campo Centro como professor, foi em 2015. Imediatamente eu entrei na primeira turma, Nunca Haverá. É o nome da turma. Nunca Haverá, hein? Do curso de música. Do curso de música do IFE Guarulhos. Que ainda existe, né, o curso? Existe, está vento em popa. Só tem lá em Campos, né? O nível superior só lá. Só em Campos. Não tem universidade particular. O FRJ tem, mas não é Rio. Em Campos só tem. Só lá. Isso. E também eu não teria condições de uma instituição particular abraçar um curso como esse ou como de teatro, porque a arte, por assim dizer, ela tem recursos muito específicos. Ela exige recursos muito específicos. Coisa que precisa ser subsidiado, custeado. Você sabe, uma pausazinha aqui, ó. Boa noite, Júcia, minha amiga, diretora regional lá de Itaperuna, do Noroeste Fluminense. Ela toda semana ela prestigia. Um beijão, amiga mesmo. Sabe aquela pessoa que ela diz que eu sou o irmão mais novo dela, mas não tem como não gostar de Júcia, sabe? É uma pessoa que você é minha confidente. Não é bom você ter um amigo confidente? É ótimo. A minha amiga confidente é a Júcia, diretora regional da Secretaria de Educação do Estado no Noroeste, com a sede lá em Itaperuna. Eu fico aqui no Norte e ela é minha vizinha do Noroeste. Mas tem gente aqui que mandou mensagem aqui no WhatsApp, aguardando seu abraço, a sua diretora Andréia Aguirre, do Julião Nogueira. Mandou um abraço pra você. Excelente diretora, estou caminhando bastante com esse pessoal lá do Julião Nogueira. Não só a diretora, que é fantástica, o colégio acolhedora. Cresceu muito com a gestão da Andréia, né? E os profissionais que ali estão também acaba dando um molho diferente. Sim, né? sim. Os colegas, os professores. São muito dedicados. Você tem. A minha filha está estudando lá e muito satisfeita, né? É uma escola diferenciada. Você vê o espaço em Os meus filhos todos, aliás, eu tenho uma pequenininha de 7 anos. Sim. Mas eu tenho 3 que já estão formados, né? Um está fazendo engenharia no IFE, o outro é formado em administração e tem uma que está fazendo análises clínicas na FAETEC e quer seguir alguma coisa no ramo da saúde. E a pequenininha, eu estou acreditando que vai ser minha aposentadoria, porque ela adora cantar. Helena, papai te ama. Olha aí, Helena está em casa. Maria Clara, Vinícius e Gabriel. Não sei. Então você tem 4? Tem 4. Nossa. Treino é treino, jogo é jogo. Tá vendo, Josiel? Você pensa que é só de música que vive o homem? Nada. Que nada. Olha só, e trabalha à noite, né? Esses anos todos à noite. Se você tivesse as noites livres, né? Eu confesso a você. O negócio ia ficar, né? Que a noite ela já veio diminuindo. Ela veio diminuindo. Frequência, né? Quando eu me descobri professor, foi justamente eu diminuir a noite, porque senão fisicamente eu não ia aguentar. Não, você foi diminuindo o seu ritmo, mas tem muita gente nova também, né? Vai criando uma renovação. Né? E também o que acontece? Eu comecei a selecionar as casas onde eu trabalho. Atualmente, por exemplo, todas as vezes que vocês me virem anunciando que eu vou cantar em algum lugar, pode ter certeza, o ambiente é familiar, o espaço é profissional, as pessoas. Tem mais
aquela ali. coisa do Álvaro que estava ali para Ir para qualquer noite. lugar. Não. Eu agradeço todos os convites, Sim, mas muitas vezes, às vezes a agenda ela não compreende, ou seja, eu estou ocupado realmente com outras coisas. Por exemplo, tem uma festa do Porto do Açu que eu toquei tempos atrás, que foi online, período de pandemia. De pandemia. Eu acompanhei aquela cantora do The Voice Kids. Aquela campista? Me fugiu o nome dela. Peraí, você fugiu de mim também. Lívia Correia. Lívia Correia, maravilhosa, canta super bem. Integrei a banda dela e fiz um trabalho fantástico ali. Foi um grande recomeço. Ela deve ter estudado no Centro Cultura, talvez. Né? Ela não tenho certeza onde porque ela estudou. Canto, né? Assim, eu acho que só tem lá. Acho que foi Centro Cultura, sim. Porque o Centro Cultura tem aula, inclusive, não só de instrumentos, como eu fazendo merchandise aí de graça. Mas o Johnny é uma pessoa muito séria, a esposa dele também, já tive contato com ela, me fugiu o nome, mas é muito séria. Os filhos dele todos estão formadíssimos. O Charles está em Brasília trabalhando com o pessoal da... As minhas filhas, quando eram crianças, estudaram lá também. Ministério. Uma fez violão, a Sofia estudou violão pouco tempo e Lara estudou violino. Ah, que legal. Você imagina, né? Fantástico. Melhor local para se estudar esses instrumentos. Sim, assim. sim. Acho que eles e tratam a criança do jeito que a criança tem que ser tratada, né? Porque você não adianta querer. Já pensou você ensinar violino de um modo tradicional para uma criança? Ela tinha 8 anos mesmo na época. Ela mal segurava o instrumento. Era pequenininha. O interessante do Centro Cultura Musical é que eles usam um método de um japonês, que é o Suzuki, que é justamente o envolvimento com a família, que começa com a criança muito cedo. Sim, aí então, tem aquelas um método apresentações, né? As apresentações. E aí, nesse instante que eu estava no IFE, eu peguei muita experiência como professor de música. A faculdade acelerou ainda mais esse processo da docência em música. No entanto, hoje, eu procuro ainda me ater a não ser muito específico de música, principalmente na escola pública, para não fugir aquilo que realmente me compete. Mesmo porque tem outras artes, né? Eu não vou ter recurso, porque não adianta você chegar numa sala regular e trabalhar a especificidade da música. Isso tem que ser trabalhado com um grupo de interesse. Sim, quem quiser realmente estudar música. Eu adoraria, por exemplo, no IFE, eu cheguei a colocar 200 alunos em cima do palco tocando violão, a mesma música, todo mundo junto ao mesmo tempo. Por quê? Pela expertise, aquelas pessoas ali eram um grupo de interesse. Então arrumava violão com o IFE comprou vários violões. A orquestra de violões que está no IFE hoje teve como embrião esse trabalho que eu desenvolvi ali. Eu entreguei a chave na mão do Vitor, que está lá, que é fantástico, excelente professor. Ele deu o rumo que eu precisava dar à orquestra. E você na educação infantil, esse aí já deve ser sua caneta de quadro, né? Não o violão? Esse aqui o violão, ele é o instrumento mais adequado para se trabalhar a musicalização infantil pela praticidade, por ser um instrumento mais sociável. Aí nem precisa de caixa de som, precisa? Ele tem um som pequenininho, né? Aqui ele tá plugado, eu não sei como é que tá saindo no seu ouvido. E a gente vai aproveitar, lembra que eu falei com vocês? Porque o nosso tempo é muito limitado, né? Já vai dar 20 para as 8, a gente fica naquela limitação. A gente começou o programa em um tom, né, de reflexão, até de certa forma triste. E a gente agora, desse momento agora até a hora do sorteio, que daqui a pouco tem um sorteio de um kit para 4 pessoas do restaurante do FAD, a gente vai interagir, quer dizer, a gente não, porque coitado de mim, acho que eu não toco nem aqui, ó, né? não dá, né? Mas aí o Álvaro vai sair do ritmo. Já saiu do ritmo. Aí Álvaro vai fazer uma palhinha pra gente aí, gente, de um pouquinho de música, e aquela música gostosa, aquela música para você analisar a letra, aquela música para você sentir. E aí a gente tem uns minutinhos aí, Álvaro. Se a gente conversar mais sobre o assunto, a gente vai acabar perdendo essa coisa do dia, né? Que é a cereja do bolo hoje, que vem a ser você aqui conosco cantando um pouquinho aí. Fico feliz. De MPB. Eu vou cantar uma música, né? Essa música ela é do Pedro Valença. É uma música que chama você a lembrar de alguns momentos da sua vida, né? Aquela coisa, eu que sou adulto, eu sempre tenho vontade de voltar a ser criança, não é? Quem não, né? E a gente quer voltar a ser criança por causa de quê? Essa música, ela diz um pouco, né? O que seria? Por que é que eu gostaria de voltar a ser criança? Manda brasa, manda brasa.
saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais, voltar a ser criança, das lutas com meu irmão. Escola e videogame era uma só preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filho, a mesa pronta está. Nossa família reunida, era tão simples o jantar. Eu lembro, a gente costumava reclamar. Mamãe não cozinhava tão bem. E hoje tudo que eu queria era voltar. Por que que a gente cresce, as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que resta hoje é hoje mesmo aproveitar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado, sem demora perdoar. Ligar mais vezes pra família, sem pressa de conversar. De certo as coisas continuem a mudar. De certo as coisas continuem a passar. E o que me resta é hoje transformar. A linha. É assim, o grande barato que é a música, né? Ela vai construindo na mente das pessoas muitos mecanismos, né? Mecanismos estes de memória, Sim. de afetividade. Você nessa música aí arrebentou. Essa música é uma música que eu tô procurando de uma certa forma. Eu gosto das músicas que fazem a gente pensar. Sim, sim. Né? Por exemplo, você virar para mim, Álvaro, música para professor. Vambora. O professor, ele tem que semear a mente das outras pessoas, certo? Então, uma música dos Secos e Molhados, da década de 70. Fossem ciganos a levantar poeira, a misturar nas patas terra de outras terras, a de outras matas. Eu, bandoleiro, meu cavalo alado, na mão direita um fado, plantando sementes nos campos da mente. E se falasses magia, sonho e fantasias, e se falasses encanto, quebranto e condão, não te enganarias, não te enganarias, não te enganarias. Fossem ciganos a levantar poeira, a misturar nas patas terra de outras terras, a de outras matas. Eu, bandoleiro, meu cavalo
Falácias, magia, sonho, fantasias. E se falácias, encanto, quebranto e condão. Feitiço, transmiragem, alucinação. O quê? Eu tô aqui só olhando os dedos, aquela coisa toda, e tô viajando, né? Eu acho que o pessoal, olha lá, Luana, Monique, No Túnel do Tempo, que maravilha a Monique escreveu ali. Quando a gente embarca de música, né? E você tem essa questão, aí vira aula, né? Quando você tem o modernismo brasileiro tomando conta da mente dos artistas do início do século XX. E aí você tem ali o Heitor Villa-Lobos, que já começa, né? O Heitor Villa-Lobos, ele tinha uma particularidade, quem lê a biografia dele vai entender. Ele embarca muito fácil nas oportunidades. Ele era um homem de oportunidades. E eu acho isso fantástico. E que todo mundo que quer se consagrar na vida tem que aproveitar as oportunidades. Só que tem que estar atento para que essas oportunidades aconteçam. Sim. O que muitas e muitas vezes nós, professores, ficamos assim... Eu, por exemplo, na minha vida pessoal, como eu queria ter aproveitado melhor algumas oportunidades que eu tive e por falta de maturidade eu deixei escapar por entre os dedos. E a gente vê jovens hoje jogando a vida fora. Jogando a vida, sim, pelo ralo, sabe? Joga pelo ralo. Em vez de correr atrás para mudar uma realidade, não fica embarcando numa realidade que todo mundo já sabe que não dá certo. Seja ela qual for, seja ela por envolvimento aqui, envolvimento acolá, sabe? O consumo de coisas que realmente são infrutíferas. Então, é importante a gente saber que as coisas estão postas. Tem coisa boa e tem coisa que não é boa. Tem remédio e tem veneno. E aí, qual o caminho que você vai seguir? Então, assim, o tempo que eu tenho, que nós temos hoje, ele, por enquanto, ele é o mesmo. Daqui a algum tempo, eu vou ser história. E dessa vida aqui, cara, eu vou levar nada. Isso aqui vai ficar aqui, até esse corpinho lindo aqui vai ficar aqui. Sim. O que eu vou realmente manter daqui é justamente aquilo que a gente não sabe. É aquilo que acende a esperança das pessoas. É aquilo que faz a gente, às vezes, viajar no que vai ser do futuro. Como você estava falando da questão da Semana Santa, é a parte realmente mais importante na mente do cristão. Porque, pensa só, o que é mais importante? Realmente a figura do homem Jesus, ou o instante em que ele fala assim: agora eu vou provar quem eu sou, vou ressuscitar. Você conhece mais alguém que tenha ressuscitado nessa história? Jamais. Então não tem como a gente fugir, que é justamente esse o grande papel. Porque o que ele queria também não era mostrar que ele era extraordinário. O que ele queria era endossar os ensinamentos que ele deixou. Porque o que torna ele vivo não é nem a coisa o místico, fantástico que ele criou ao ele mesmo ter ressuscitado Lázaro, ou ele mesmo ter feito cego enxergar, o aleijado andar. Não se trata disso. Isso daí era digamos assim, era um merchan dele. Sim. O mais importante é quando ele movimenta as nossas ações. É quando ele faz a gente falar assim: não, eu posso errar porque eu sou um ser humano, mas eu também tenho que me arrepender e não errar mais. Não é simplesmente... E tem que me esforçar, como eu falei, a encontrar o
o Cristo no próximo, lembra? Né? Na verdade, a Não é fácil, presença não é de fácil. Deus, né? A presença de um Deus que vem desde o homem primitivo, né? Eu lembro que eu tive oportunidades fantásticas e conversando com um velho sábio, ele me falou o seguinte, ele é ateu e aí ele me deu a explicação porque que ele era ateu. E eu falei, não, mas por que as pessoas têm essa questão de Deus? Então ele falou, não, desde o homem primitivo as coisas principais vinham do céu, a chuva, né? Os raios. Então, querendo ou não, o homem primitivo tinha aquela visão de que Deus está ali. Quando a gente embarca e tem a evolução humana, você começa a ter na concepção de fé, que é justamente acreditar naquilo que você não vê, né? Então, o Deus da minha compreensão, ele não está contido somente em palavras bíblicas. A Bíblia talvez reflete um pouco da interpretação de milhares de anos em que o homem vai fazendo uma análise da presença de Deus. Inclusive, pela documentação que há da história de Jesus Cristo. A história de Jesus Cristo, eu acredito em Jesus pelo que há de escrito, né? Pelo que há de documentos, né? E, obviamente, que a partir daí você começa a procurar o fio da meada. E a Bíblia é a forma. E aí a conclusão que você chega, e eu também chego, que mais importante que isso tudo são as ações. Né? Eu componho para educar. E Educar o quê? É um canal? Não, eu componho para educar. Ah, sim, para o ato educar. Tá. O meu TCC de música Sim. foi em cima da musicalização infantil. E esse trabalho é o que eu desenvolvo na Sagrada Família. Aí agora eu vou te desafiar. Não tem nada combinado aqui, tá, pessoal? Não tem. Olha o desafio, hein? Você vai cantar pra gente, porque eu também, o Josiel daqui a pouco levanta a mão ali, quando faltar 5, ele faz assim, porque ele só tem né, uma mão, 5 dedos, você já viu, né? Ele podia fazer assim também, mas tudo bem, ele faz uma mão só. Toca pra gente, faz de conta que nós somos seus alunos de 5 anos de idade da Escola Sagrada Família. 5 anos. Olha então, só, voltando, hein? Voltei 46 anos atrás, vamos lá. Tem 5 anos. Josiel também acabou de fazer 5. O aniversário dele foi esse dia. Vou fazer, então, o seguinte. Vou convidar todo mundo a imaginar agora. Pronto, nós estamos numa aula, nós temos 5 anos, pessoal. E no final da música, todo mundo vai escrever ali. E o pessoal de casa também vai interagir aí, ó. Vai escrever o que eu vou perguntar, ok? As Vamos lá. respostas. Assim, ó. A música. Eu vi um dragão dentro da cabeça do menino. Dentro da cabeça do menino. Eu vi um dragão dentro da cabeça do menino. Dentro da cabeça do menino. Era sonho, não era sonho. Era sonho, não era sonho. Era sonho, não era sonho. O dragão cuspia fogo. Fogo, fogo, fogo. O dragão cuspia fogo. Fogo, fogo, fogo. O dragão cuspia fogo. Canta! Fogo, fogo, fogo. O dragão cuspia fogo. Fogo, fogo, fogo. O dragão cuspia fogo. Fogo, fogo, fogo. Eu vi o futuro dentro da cabeça do menino. Dentro da cabeça do menino. Eu vi o futuro dentro da cabeça do menino. Dentro da cabeça do menino. Era sonho, não era sonho. Sonho. Era sonho, não era sonho. Sonho. O futuro vai ser bom, cheio de alegria. O futuro será mágico, com tudo que eu queria. No futuro tem amor, amor tem todo dia. No futuro temos paz, a paz é garantida. No futuro da criança, realidade é fantasia. Eu vi um dragão dentro
cabeça do menino. Eu vi um dragão dentro da cabeça do menino. Dentro da cabeça do menino. Era sonho, era sonho. Era sonho, era sonho. Cuspia fogo, 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 fogo. O dragão cuspia fogo. 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 Fogo, fogo, fogo. Eu vi um dragão dentro da cabeça do menino. Você imagina eles literalmente botando fogo na sala de aula. Eu tô brincando, Cara, pessoal. Eles não iam fazer isso com 5 anos. Mas que eles, um ia pular em cima do outro e ia. Não ia, não? O quê? É. Eles sabem que é fogo, gente. Chegou uma turminha, tipo assim, você falou 5 anos. 5 anos, foi. Mas 5 a anos. turminha do Infantil 3 é insuperável. 3 anos? Infantil 3, que fica ali dos 3 aos 4 Não anos. sei, é. Por que eu digo isso? Não é que são piores ou melhores, não se trata disso. É porque o Infantil 1, a criança está o quê? Numa fase de total descoberta Sim. do mundo ao seu redor, diferente daquilo das suas necessidades básicas. Por exemplo, a necessidade básica de uma criança é o quê? Se alimentar, dormir e o conhecimento, né? Matar a sede. Ela vai crescendo, ela começa, por exemplo, com 2 anos, ela está no desfraude. Vai ter o desfraude. E tem a música do desfraude. É a mesma da chupeta. Você trabalha isso com as crianças de 2 anos. Vamos lá. Vamos lá. Bora que a mão já abriu lá. Criança, Vamos embora. Pra que chupeta? Eu não quero mais chupeta. Adeus, chupeta. Eu não uso mais chupeta. Estou bem. Bem. Estou bem. 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 Estou bem. 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 Estou bem. Pra que fraldinha? Se eu já sei o que fazer. Eu não uso mais fraldinha. Agora peço pra fazer xixi. Pra que fraldinha? Se eu já sei o que fazer. Eu não uso mais fraldinha. Agora peço pra fazer cocô no piniquinho, xixi no piniquinho, cocô no piniquinho, xixi no piniquinho. Estou bem. Bem, tem uma relação emocional com as coisas. Sim, né? sim. Aquela fase da fralda, da chupeta é emocional. Sim, sim. Né? E quando você trabalha isso, você está abrindo uma margem para poder a criança prestar atenção nela mesma e ver que eu não uso chupeta, você usa chupeta? Você não, né? A tia, Não. o tio não usa chupeta, a tia também não. E aí vai. Ali, como é que é o nome do rapaz? Josiel. Josiel não usa chupeta ou usa? Não usa mais não. Não usa mais. Parou de Ele usar tá com 5 chupeta, anos. né? Então, foi nessa aí que eu fiz um colarzinho de chupeta, porque eles me davam a chupeta durante E a se aula, libertavam da chupeta. né? Nossa, Na fantástico. brincadeira. Porque existe essa descoberta. Quando eu toquei a música do Dragão, a pergunta para quem está em casa é a seguinte: qual a cor do dragão que apareceu na sua cabeça na hora que eu estava cantando? Cada um. O meu foi verde. Você foi ver. verde, Então, qual a cor do dragão que estava Azul, na sua olha lá. cabeça? Escreve aí, digita aí. E dependendo da idade, já ou desenha o dragão, né? Não, mas Perfeito. não precisa desenhar, não. Só escreve aí nos comentários do Facebook. Qual a cor? Vai, pessoal, do olha aí, já dragão? tá valendo o sorteio, hein? Daqui Qual a 1 a cor minuto o do sorteio. dragão? Certo? Vamos embora, vai escrevendo a cor que cada um teve no dragão. E já Agora- vai tendo chance pro sorteio. Eu fiz uma outra música em que eu trabalho instrumento, né? Porque a musicalização infantil, ela não é com a intenção de instrumentalizar, ou seja, não é para trabalhar a habilidade. Quando você vê uma pessoa tocando um instrumento, Fred, entenda bem, aquela pessoa desenvolveu habilidade musical. E isso é tocar um instrumento. A musicalização não tem necessidade de trabalhar essa habilidade, porque não há tempo. Você tem que trabalhar a sensibilidade. E aí eu tenho alguns instrumentos que são fáceis. O pau de chuva, por exemplo, você vira de um lado, ele vai fazer o barulho, você vira do outro, tem um chocalho, tem alguma coisa assim. E eu fiz uma música para água, para trabalhar a conscientização de natureza. Vai lá. Essa é a nossa final, tá? Porque Essas músicas de musicalização
não são todas composições minhas, tá? Vambora. Vai da água. Nós somos guardiões da água, água. Nós somos guardiões da água. Somos guardiões da água, água. Somos guardiões da água. Água pra nascer, água pra crescer, água pra beber, água pra viver, água pra nascer, água pra crescer, água pra beber, água pra viver. Sem água não dá pra viver. Temos que cuidar, assim tem de ser. Cuidar dos rios e o mar, a floresta manter. No lixo pensar, antes de perder beleza e força da mãe natureza. Beleza e força da mãe natureza. Água pra nascer, água pra crescer, água pra beber, água pra viver, água pra nascer, água pra crescer, água pra beber, água pra viver. Nós somos guardiões da água, água. Somos guardiões da água. Somos guardiões da água, água. Somos guardiões da água. E da água, vamos para os sorteios. Porque ele podia ficar aqui com a água, já tivemos o fogo, né? Não, se você... 3 horas de programa para você, meu amigo. Porque quais são os assuntos dentro de uma escola infantil? É isso aí. Você tem que trabalhar o tema. E esse ano, um dos temas mais importantes está sendo a questão do meio ambiente, né? Vai ter um encontro internacional no Pará. E essa música foi composta em 2019. Por você. Parabéns, essa música é minha. Parabéns, compositor, ainda por cima. Eu não esqueci de falar isso. E te digo, com a intenção de trabalhar com o público infantil, porque ela tem coreografia. Sim, imagino. Eu, assim, às vezes eu gravo a música, né? A música eu mesmo compus, mas eu gravo ela e a minha intenção é coreografar, além de instrumentalizar. Eu boto os instrumentos fazendo junto comigo. Tem a gravação ao vivo no YouTube da própria Sagrada Família. Que fez essa Tem, crianças. No final desse ano agora, de 2024, em dezembro de 2024, nós tivemos uma apresentação lá no SESI, né? Foi a segunda apresentação que nós fizemos lá. Nós temos o vídeo de 2023 e 2024 lá já. Porque a gente tá assim, é um canal de comunicação, né? Perfeito. Não só com o público da escola, mas é jogado na rede. Sim. É pro mundo todo. A gente quer contaminar as pessoas. Não tem essa coisa de, não vou dar spoiler do que eu tô. Não tem, cara. Isso aqui não é indústria. Mas vamos lá. Olha lá. Você já conhece o nosso formato aqui, não, né? É eletrônico. Eu quero saber se meu nome tá aí. Eu vou Não, você não comentou. Você não... Mas, Josiel, compartilha a tela do sorteio pra gente mostrar que é total integridade. Tem pessoas aí... Nunca aconteceu não, tá? De ganhar 2 vezes, mas pode acontecer da pessoa ganhar de novo, né? Poxa, a próxima vez eu vou entrar. Vai. Toda segunda-feira, amigo. Toda segunda-feira. Aí ele vai ao sorteio eletrônico, vai pegando todos os comentários e gira uma roleta eletrônica aqui, né? Informatizado. E já tá valendo? Já tá valendo. E vai aparecer o comentário vencedor. Eu. Marília Vitorino. Opa! Todas as segundas-feiras. Tô falando mentira, Josiel? Essa aí é uma das primeiras a dar boa noite. Ganhou o kit refeição. Você conhece, né? É a irmã da Luciene. Sim. Do Thiago Cardoso.
ganhou a refeição, depois combina agora o dia pra você pegar pra 4 pessoas do restaurante do FAD. Como ela não tem muita gente pra comer junto com ela, tem. bota Não, ó, tem. A família é grande, amigo. A família é grande. Meu amigo, vamos para as considerações finais. O que eu aproveito aqui para agradecer na sua participação, dizer que vai ser chamado outra vez. Grato sou eu pelo convite. E a gente tinha programado falar sobre musicalização. Não, mas vai chegar, vai ter outro programa. Musicoterapia. Vai ter outro programa. Que é uma ferramenta fantástica. É até, assim, o adendo, né? Já que nós estamos falando de educação, e na educação espoca os maiores problemas, Sim, né? São sim. os laudos que chegam, são alunos atípicos, são todas as dificuldades que nós estamos na vanguarda do trabalho de educação aí, vemos acontecer com máxima constância. Busca informação. Música é uma excelente ferramenta, mas para uma criança, por exemplo, com TEA, né? Autismo, tem que tomar cuidado, tem que investigar. Porque, por conta do som, vou botar do volume. uma música aqui para acalmar a criança. Cara, a criança sente dor. A gente vai voltar nesse tempo, porque isso é muito rico. É muito rico. E mais, sobretudo, eu sou grato pelo convite. E vai voltar, tá certo. Sou muito grato pelo convite. É importante para mim, como artista, sim, tá participando desses momentos, mas como professor também é interessante, porque vai proliferando as nossas sementes, né, de ensinamento, mas principalmente como homem é importante saber que eu posso ter ajudado alguém com alguma palavra, ter ajudado alguém com alguma experiência trocada. Com certeza. Né? E a educação é troca de experiência. E aí a gente aproveita, agradece a você por ter, né, ficado aí com a gente dessa mais de 1 hora de programa. Semana que vem, nossa segunda-feira, não tem programa, Tiradentes. A gente retorna no dia 28 de abril, na outra segunda-feira. No mais, vamos nos despedir ali, ó. Boa noite a todos e até dia 28. Tudo de bom, pessoal.